nosso estudo sobre as reações, ok? O que eu ia te dizer? Não, a princípio era isso. Não estava pensando aqui em uma outra coisa, mas pronto, deixa eu compartilhar. Espero que você saiba, né, que existem outros tipos de reações, tá bem? Espero que você não tenha dúvidas desses outros tipos de reações, tá? Então, reações ácido-base, reações oxidação e redução, né? No Brasil nós dizemos de óxido-ridose. Mas pronto, é a mesma coisa que as reações de óxido e redução, oxidação e redução, reações de combustão e a respiração celular, tá? Pois muito bem. As reações, então, são processos importantíssimos para a manutenção da vida na Terra, né, da vida de nós, seres vivos e outros seres vivos aqui no nosso planeta. Então, as reações químicas, de modo geral, elas são muito importantes, tá, para a vida na Terra. E as reações de precipitação é um tipo de reações, tá bem? Serão um tipo de reação. E aí, o que vai ser essa reação de precipitação? A reação de precipitação nada mais é que reações em que se forma um precipitado, né? Vai se formar um sólido, vai se formar um sal, tá bem? A solubilidade dos sais. Então, nós vamos ter sais que serão formados pela precipitação, que serão pouco solúveis, tá bom? Então, esses sais pouco solúveis serão os precipitados, serão sais que vamos ver ali a superfície, sabe? Vamos ver eles ali a margem, sabe? Ali flutuando em um líquido, tá? Comumente água. Então, quais são esses tipos de sais pouco solúveis? Os hidróxidos, os carbonatos, os fosfatos, sulfuretos, cloretos de magnésio, cálcio, chumbo e bário, cloreto de prata, mercúrio, chumbo, brometo de prata, mercúrio, chumbo, iodetos de prata, mercúrio, chumbo, sulfato de bário, mercúrio, chumbo, tá? Então, todos esses elementos que eu falei aqui para você parecem que são de outro planeta, mas são elementos que estão lá na tua tabela periódica, tá? Na tabela periódica você vai encontrar todos. Claro que assim, sulfatos, né? O sulfato vai ser a união de dois compostos. Então, você não vai encontrar, né, o sulfatinho lá, o enxofre, tá? Que vai sofrer uma transformação química, uma oxidação ou uma redução. Você não vai encontrar lá, assim, sulfato, mas vai encontrar o enxofre, que é um tipo de sulfato, tá bom? Então, mas todos esses compostos que eu falei aqui, nós encontramos mercúrio, prata, chumbo, nós encontramos lá na tabela periódica. Os sais muito solúveis, eles vão formar soluções aquosas, ou seja, então, eles vão se dissolver no líquido, né? Então vão formar uma solução líquida, tá bom? Uma solução com composição, assim, majoritariamente de água, tá bem? Então, forma soluções aquosas. Então, o nosso interesse agora é saber entender melhor sobre os sais pouco solúveis, tá? Então, dureza da água. Então, conforme a concentração de sais, as águas podem classificar-se da seguinte forma. Então, nós temos águas macias e águas duras, tá? Tudo vai depender da concentração de sais nessas águas. Então, a água que tem grandes concentrações de sais ali, né, dissolvidos nela, são chamadas águas macias, tá? Então, ela vai ter uma grande concentração, elas vão ter uma grande concentração de sais de cálcio e magnésio. As águas duras, que serão? Elas vão ter pouca concentração de sais de cálcio e magnésio, tá bem? Dificultação dos sabões, forma espuma e provoca a deposição de calcário nas canalizações, máquinas de lavar e ferro. Então, comumente, né, nós conhecemos, assim, aqui na Europa e tal, em alguns países, em algumas regiões, aqui em Portugal também, nós encontramos muito esse tipo de água dura, tá bem? Porque ela não vai ter cálcio, né, magnésio, não vai ter calcário, ela é uma água muito rica em calcário, tanto que o cabelo, né, assim, eu, por exemplo, quando cheguei aqui, né, a primeira vez, fui lavar a cabeça, lavar o cabelo, né, eu tive uma grande surpresa, porque pelo fato da água aqui ter muito calcário, então meu cabelo ficou assim, um pouco malhado, ficou um pouco mais endurecido por conta dessa água sem calcário. Então teve esse choque, digamos, né, dessas substâncias dissolvidas na água, que é diferente de alguns países lá da América Latina, como da América do Sul, como o Brasil. Tá? Então, aqui na Europa, aqui em Portugal, na Espanha, na Itália, alguns países as águas são duras, né? Elas são muito ricas em calcário. Até na pele nós sentimos também, né, esse calcário. Depois nós já nos adaptamos, né? Quem já mora aqui há muitos anos, quem é nativo, quem é daqui, sente. Mas nós brasileiros, assim que nós chegamos, a gente sente esse baque, sabe? Essa diferença, né, de água, porque realmente a água aqui tem um calcário diferente da água de lá. Então, é uma água que enferruja, né, provoca assim, uma oxidação maior em componentes formados principalmente por ferro, tá bom? Canalizações, máquinas de lavar, por conta da presença da alta concentração em calcário. É uma água muito calcária. Ok, então já falamos da dureza das águas. Agora, os tipos de dureza, quais são? Então, nós temos as durezas temporárias. Essas durezas elas vão ter carbonato de hidrogênio, carbonato de cálcio e magnésio. E trata-se esse tipo de dureza fervendo na água. Tá bom? Então, nós fazemos uma ebulição, uma fervurinha da água, porque essa ebulição vai fazer com que os sais se precipitem, fiquem ali à superfície, né, na borda, por cima, né, da água, a superfície da água, e dessa forma nós conseguimos retirar esses sais que vão estar presentes na água, apenas fervendo. Tá? Dureza permanente são aquelas águas aqui, aquelas soluções aquosas, que vão ter presença de cloretos, sulfatos, nitratos de cálcio, de magnésio, e como se trata? Através de anticalcários, tá bom? Agora vamos aqui para a apresentação, porque aqui nós já conseguimos ter uma visão maior. Lembrando que eu vou te mandar esse link, e aqui você já tem um controle maior também, né, da apresentação, você consegue ver o resumo detalhado desse conteúdo, tem exercícios, no final dessa apresentação tem exercícios, tá? Eu acho que lembrei, é isso que eu queria te falar no início. Então faça os exercícios que vão te aparecer aqui no final, só sobre as reações de precipitação. Haverão outros exercícios sobre reações ácido-base, sobre outros tipos de reação, mas não faça só essa que eu acho que até porque aqui vai sair no teu teste, né? As outras reações já saíram. Então, faça lá o exercício, vai ter no final, e aí amanhã, depois me manda, né, para correção também, também. Apesar de ter passado já do teste, é bom para você saber, né, para os próximos testes que virão, e óbvio para você ficar conhecer esse conteúdo, também. Então, as reações de precipitação. Como é que elas ocorrem? Então, nós temos o iodeto de potássio aquoso e o nitrato de chumbo aquoso. Serão duas soluções de sais solúveis, ou seja, eles se dissolvem muito facilmente na água. Então, esses dois reagentes juntos, vão formar dois precipitados. Um precipitado, que é o iodeto de chumbo, e o nitrato de potássio, tá bem? O iodeto de chumbo é um precipitado, o nitrato de potássio vai ser uma solução de sal solúvel, ok? Nós temos aqui uma solução aquosa de iodeto de potássio, solução aquosa de nitrato de chumbo, tá? Então, ou seja, ele está mostrando aqui como é que esses sais, né, se dissolvem na água, simplesmente. Juntamos esses dois sais, tá, solúveis, e vamos ter a formação de quê? Iodeto de chumbo
e uma solução aquosa de nitrato de potássio, tá bem? Aqui também está um pouquinho clarinho, mas cada vez você tem que dar mais zoom. Então, toda vez que nós formos, toda vez não, nesse caso aqui, juntando dois sais solúveis, nós vamos ter uma formação aquosa de nitrato de potássio e um precipitado, que será o iodeto de chumbo. O precipitado é essas pedrinhas aí, esses sais amarelos, tá bom? Esses sais amarelos é o iodeto de potássio. Iodeto de chumbo, desculpa, iodeto de potássio. Mais nitrato de chumbo dá origem a iodeto de chumbo e é uma solução aquosa de sal solúvel, tá bem, Rita? Qualquer dúvidas, eu acredito que nessa parte você vai ter dúvidas, mas pode perguntar lá no WhatsApp, por e-mail, tá? Se for uma dúvida muito extensa, grava um áudio, não fica com dúvida. Agora vamos falar das estalactites e estalagmites, ok? Que são estruturas calcárias que vão ser formadas nas grutas, tá bom? Então, vamos lá ver. Como se formam as estalactites e as estalagmites? Então, as águas em circulação subterrânea acabam por ficar saturadas em bicarbonato de cálcio. Eu falei calcário, né? Não é cálcio, desculpa. A água saturada em bicarbonato que circula acima do nível de uma gruta, ao alcançar essa gruta, sofre uma brusca diminuição de pressão. Tal leva a perda de dióxido de carbono, de onde resulta que parte do bicarbonato passa a carbonato de cálcio, tá? Então, bicarbonato, né, seriam duas moléculas de dióxido de carbono, tá bem? Então, por isso que vem esse nome bi, significa dois, carbonato, né, é algo que está relacionado com carbono, tá bem? Então, tal reação, né, da água saturada vai fazer com que essa questão da diminuição de pressão faz com que essa água saturada passe, saturada em bicarbonato, passe a ser, né, passe a gerar, né, a criar o carbonato de cálcio, tá? Este é menos solúvel, o que ele faz? Precipita, tá? Então ele forma ali sais, o que geralmente acontece em saliências por onde a água pinga, originando as estalactites. Então as estalactites são aquelas formações, né, pontiagudas que saem dos tetos das grutas, tá bem? A contínua circulação de água leva a que os pingos, ao caírem no fundo da gruta, tendem, uma vez mais, a precipitar o carbonato, levando à formação das estalagmites. Tá bem? Então, a precipitação seria a reação química, né? O carbonato com a água. Tá? Então, mais uma vez, o carbonato vai ser transformado e vai originar as estalagmites que saem do fundo, do solo. Tá? Então, tenta decorar dessa forma. Estalagmites vêm de minas geralmente são subterrâneas, tá? Então, elas vêm do solo, né? Da parte de baixo da terra. E as estalactites vêm das partes altas, tá bom? Dos tetos. Aqui nós temos um exercício, considera a reação química seguinte, que traduz uma reação de ácido-base. Não, isso aqui não é para você fazer. Depois, também de pH, não é para fazer. Tabela de solubilidade, classifica a solubilidade. Aí você pode fazer consultando no teu livro ou no caderno a tabela de solubilidade, tá bem? Dos sais. E aí escreve, por último, a reação química que traduz a seguinte reação de precipitação. Então, é simplesmente... eu não sei se você já está aprendendo criar equações químicas, né, a partir das palavras, tá? Transformar as palavras em símbolos químicos, né, e criar aí uma equação química. Se você não estiver aprendendo, tenta fazer. Você vai ver que não é difícil. Usa o exemplo lá, aquele que eu mostrei, da formação do precipitado, tá bem? Do iodeto de chumbo, tá? Esse aqui, ó. Vou voltar para ele. Esse aqui, o iodeto de chumbo, né? Ele vai ser formado com a união do iodeto de potássio e o nitrato de chumbo, tá bem? Então, temos a formação desse precipitado e essa solução de sal solúvel. Então, essa solução é aquosa, né? De nitrato de potássio. Então, tenta fazer essa reação com símbolos. Se não conseguir com símbolos, pode fazer a reação de palavras mesmo. Formação de iodeto de chumbo a partir de iodeto de potássio e nitrato de potássio. É que nem aquela lá, só que você tem que agora usar os símbolos químicos, tá? Escrever a equação química que traduz a seguinte reação de precipitação. E o que mais temos aqui? Considerar os seguintes esquemas químicos incompletos, completa os esquemas de forma a construírem equações químicas, tá? Não sei se você já sabe fazer, mas se não conseguir, tenta lá ver, escreva as equações químicas representando apenas os íons que intervêm na reação, identifica os sais principais, né? Então, na formação aqui, ó, sais sempre vão ser sólidos, tá? Então, depois que você conseguir fazer a formação, você vai ver que, vamos voltar aqui numa folhinha, iodeto de chumbo, ok, então os sais terão a segunda letra um sólido, tá? Então, como o caso do chumbo, né? Então, tenta lá ver se você consegue criar primeiro aqui, completar os esquemas, né? Colocando os produtos, e, consequentemente, você já consegue fazer a letra C. Porque todos eles, nitrato, sim, todos eles formarão sal. O C também, porque é carbonato, tá bom? E é isso, Rita. Essa parte da química, então, foi essa, tá bem? Agora, na parte da química, é só essa a sua dúvida. Agora nós vemos no próximo vídeo, no qual eu falo sobre o som, tá? E agora nós entramos na parte da som, frequência, amplitude. Agora nós vamos entrar na parte da física, também, dos sons. Então, tá, até já.